que não há comunicação entre nós e os mortos? Porque a porta é fechada. Cara, não pratique. Muita gente não sabe que os demônios, eles têm acesso ao campo quântico, eles têm acesso e eles conseguem acessar como se fosse um computador a voz do teu ancestral. Porque sabe que isso é um buraco que eles tá dentro de você, dominam né? como se fosse uma rede. No vídeo de hoje, trago um trecho revelador do podcast Sem Filtro, onde Sarah Shiva compartilha suas reflexões sobre o fim dos tempos, a tecnologia e a espiritualidade. Ela fala sobre como os sinais de nossos dias apontam para algo muito maior e nos alerta sobre o que está por vir. Você sabia que a tecnologia pode ser um dos principais sinais de preparação para o fim? E o que ela pensa sobre as religiões e as diferenças de fé? Prepare-se para uma conversa profunda, que vai desafiar suas crenças e te fazer pensar: estamos realmente vivendo os últimos dias? Sim. Vem por aí dias difíceis. Por que vem por aí dias difíceis? O diabo? Não, deixa eu te falar. A internet, a tecnologia, ela é vamos dizer, como é que se fala quando é uma anunciação, ela é um início, já o que está acontecendo a nível de tecnologia é um início já de uma preparação para o fim. Sim. E se nós não entendermos isso como o próprio sinal, as nossas tempestades não são mais naturais, até alguns incêndios estão mostrando aí coisas que parece que não são tão naturais assim. Exatamente. Pastor, posso pegar gancho no que tudo controlado, entendeu? Então temos que tomar cuidado, né? Rapidamente, a senhora contou essa história do carinho, né, da amizade dos padres pela senhora. Outro dia eu tava ano passado, eu tava com um grupo de amigos, aí passou uma menina assim que eles conheciam, falou assim: essa menina é macumbeira, velho. Vou ter que ficar longe dela, essa menina aí, faz trabalho. Eu falei: vocês são crente? Pô, claro, a gente tem que orar por ela. Primeiro que falar essa palavra macumbeira é uma coisa pejorativa. Exatamente, como é que você ofende assim a pessoa? Não, porque ela tem as guias. A gente tem que orar por ela. Ela acredita, tem que respeitar a fé. Tem que respeitar a fé, exatamente. Eu vejo muitos crentes com essa intolerância religiosa. E às vezes é alguém que tá aprisionado, né? Mas não, olha só, você trabalha com jornalismo, você vê isso. Os próprios crentes sendo, tendo uma intolerância religiosa, quando na verdade tinha que estender a mão e dar amor, cara, aquilo que Jesus ensina pra gente. Porque, na verdade, a pessoa, se ela acha a religião do outro feia, horrorosa, cara, não pratique. Se você não quer ter amigos que são de religião africana, não tenha, você é livre, mas respeite, né? Porque se você não respeita, como é que você vai exigir respeito? Né? Eu não acho agradável uma religião, eu não acho bonita essa religião que mata animais. Assim, Jesus, ele foi o último sacrifício. Eu acho assim, que não é legal. Sim. Mas eu respeito. Não sou obrigada, eu respeito. Eu tive em várias religiões antes de eu ser convertida e eu fui kardecista 6 anos. Kardecista? Fui kardecista 6 anos. Mesa branca? Fui kardecista e, assim, era uma coisa mais light, né? Então eu não tinha preconceito, eu gostava. Depois eu parei. Por quê? Porque eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a me aprofundar nos estudos e comecei a entender que a linha que eu estava acreditava em reencarnação. E eu comecei a entender que não existia reencarnação. E foi muito forte isso para mim, porque Deus um dia me visitou, falou para mim que não tinha realmente reencarnação. E aí eu fui consolidada completamente na fé de que realmente a gente só vive uma vez. Quando eu assisti eu tenho esse DVD, inclusive, que eu comprei quando eu morei em Belo Horizonte, e tá no YouTube, quem quiser assistir, um DVD chamado Ressuscitado dos Mortos. É um pastor nigeriano, que o primeiro nome dele é Daniel, eu não sei o sobrenome dele. É Ressuscitado dos Mortos Daniel, se você botar, vai aparecer. Reinhard Bonk fez até uma matéria sobre esse cara, fez um documentário, por quê? Porque foi o Reinhard Bonk, falecido, evangelista, que foi fazer uma cruzada na cidade desse pastor nigeriano chamado Daniel, e ele chegando lá, a mulher do pastor Daniel botou o corpo dele morto dentro da ambulância e levou o caixão com o corpo do marido morto para dentro da cruzada. O sobrenome dele é difícil, né? É. Daniel Ekuchokwal. Ekuchokwal, uma coisa assim. É difícil pra caramba, então só falo Daniel, mas quem procurar vai achar. É um nome nigeriano. Sim. E isso é uma história real, foi aí que consolidou a certeza de que não há comunicação entre nós e os mortos. Isso, perfeito. Assiste depois, que é muito incrível. Vou deixar na descrição. Deixa na descrição, Kiko, para as pessoas. Assiste depois, que vocês vão ficar impactados com essa história. Vou te mandar. Nesse corte que tá aí no YouTube, eu não sei se está na íntegra, porque no DVD que eu comprei, na época que eu comprei esse DVD, vou te dizer aonde eu comprei. Eu comprei na livraria, eu morava em BH, morava lá no bairro da Floresta, em Belo Horizonte. Eu comprei na livraria da Igreja Batista da Lagoinha.
eu comprei esse DVD, Ressuscitar dos Mortos, e veio na íntegra no DVD. Não sei se nesse corte tem a fala que tá no DVD. No DVD está na íntegra a entrevista toda do pastor que morreu e ressuscitou. Só que o detalhe é que ele ficou 3 dias morto. E como ele ficou 3 dias morto, deu tempo de muita coisa acontecer. São 3 dias. 3 dias morto é todo com formol no corpo, algodão em todos os buracos do corpo, inclusive naqueles outros buracos. Todos, pra não sair coisa. Todos os buracos tinham algodão. E ele estava morto há 3 dias quando a mulher fica sabendo da cruzada do Reinhard Bonk. E ela pega o caixão, põe na ambulância e vai pra cruzada com o marido morto no caixão. No DVD que eu comprei, tá na íntegra, não é um corte, porque tem corte que não aparece essa parte. Mostra muitos detalhes que não tem nos cortes. Por exemplo, mostra ele falando que a hora que ele desce a ladeira e bate o peito, pá, e ele tem uma hemorragia interna, porque o impacto que ele teve no volante foi muito violento. Quebrou o externo. Quebrou e teve uma hemorragia. E ele é colocado ainda com vida dentro da ambulância, na Nigéria, lugar super pobre. Quando ele entra na ambulância, a mulher e ele estavam brigados há vários dias. Ele estava... acho que há 2 semanas, eu não me lembro exatamente o tempo, mas era um tempo assim, ele tava brigado com a mulher e sem falar com a mulher. Ele tava dando tratamento de silêncio pra mulher. Meu Deus, cara. Quando ele entra na ambulância, ele conta, e aí fazem até uma ilustração. Ele deita na ambulância, a mulher entra desesperada e começa a gritar e fala: você não pode morrer, você não pode me deixar sozinha com a igreja. Nessa hora, não sei se no corte vai ter, mas no DVD tem. 2 anjos atravessam a porta da ambulância. Ele conta. E aí eles fazem uma ilustração dos anjos. Fizeram tipo uma animação. E eles atravessam. E quando ele vai falar com a mulher, ele, né, vai tentar falar com a mulher ali, que tá vendo o anjo, os anjos fazem isso pra ele. Como se estivesse fazendo shh. Não fala nada. E ele não fala nada. E ele conta, no DVD tem essa parte, que quando os anjos erguem ele, que ele sai do corpo, morre, ele atravessa a porta da ambulância, em espírito. Quando ele atravessa, ele conta no DVD que ele não lembrava mais que a mulher existia, que ele não lembrava mais que os filhos existiam, que ele não lembrava mais da vida dele na Terra. Não há memória, né? Não há memória. Não há memória. Ah, mas no céu, será que a gente vai ter memória? Talvez Deus reative. A gente não sabe, né? parcialmente. Porque eu acredito que a gente vai ter uma certa memória do que Deus quiser que a gente lembre. Por quê? Porque nós vamos adorar ao Cordeiro, porque cada vez que olharmos para os pulsos dele, vamos lembrar porque estamos ali. Vamos ter um grau de memória. E não vamos lembrar, por exemplo, dos que ficaram. Porque não haverá mais choro. Não haverá tristeza. Não haverá tristeza. Nem choro se ouvirá. Então vamos entender, quando ele transpassa, por que não há comunicação entre nós e os mortos? Porque a porta é fechada. Deus não é mau. Aí também quero abrir um parênteses para falar por que eu amo tanto Maria. Poxa, Maria, ninguém é igual a Jesus. Ninguém sofreu igual a Jesus. Mas depois de Jesus, Maria sofreu mais que qualquer um. Porque ela teve sentimento de maternidade, sendo barriga de aluguel de Deus. Porque ela não teve relações. Sim. Tá? E sofreu tendo sentimentos de maternidade. Só que Maria não morreu e ressuscitou. Então Maria, quando morre, ela é recebida na eternidade com honras. Sim, glória a Deus. Maria, se ela estivesse aqui, e os católicos gostam de mim, porque eu falo pra eles, eu amo Maria, se você ama Maria, você vai pensar como eu. Eu não acredito que Maria tá aqui agora andando igual a uma penada, porque Deus seria mau se fizesse isso com Maria. Maria não foi colocada pra ser aprisionada nessa dimensão, andar aqui e ficar igual uma penada ouvindo a gente. Levando choro e reclamação. Sendo intercessora. Isso, se você falar isso, você está odiando Maria. Porque você está querendo o pior para Maria. Maria está na eternidade linda com honras. Ela não tem acesso mais a isso aqui. Quem tem acesso é Jesus, porque Jesus ressuscitou dos mortos e subiu ao céu sem morrer. Porque ele já estava ressuscitado, ressurreto. Então vamos lá. Quem é que a gente consegue se comunicar? Com Deus, Jesus, porque ressuscitou. Eu não consigo me comunicar com Santo Antônio. Eu não consigo me comunicar com São Pedro. Todos morreram, ninguém ressuscitou. E Jesus, os anjos, Deus Pai e demônios. Todos eles transitam nas 2 dimensões. Então, quando você começa a entender isso, vai ficando mais claro. O que eu tive certeza que não tem reencarnação? Depois, ao longo de 6 anos, né? Sim, porque depois que ele sai do corpo, ali eu falei, Deus falou mesmo comigo e esse cara comprova. Por que o testemunho dele comprova? Porque o cara voltou pra contar. Então, como que você vai ter... uma vez, eu tenho um amigo que ele estava na sessão espírita de mesa branca e que começou todo mundo a incorporar. Aí uma pessoa falou, vou incorporar aqui o espírito da sua avó, pra você perguntar. Aí ele falou, eu quero ser o último a perguntar. Ele era crente. E como ele convidou a pessoa pra ir na igreja, a pessoa convidou ele pra ir na mesa branca, ele foi.
Aí o espírito da avó começou. E a pessoa perguntava tudo, e a avó respondia com a voz da avó. Só que não era a avó. Não era avó, claro que não. Quando chegou a vez dele, ele falou assim: agora, você sabe, falou pra avó, que não era a avó, que eu tenho autoridade, porque pelo poder do nome de Jesus eu te ordeno, mostra quem você é. Não sobrou um na mesa. Meu A Deus. voz da avó sumiu, veio a voz de dragão. E a pessoa caiu endemoniada. O que acontece? Muita gente não sabe que os demônios, eles têm acesso ao campo quântico, eles têm acesso, e eles conseguem acessar como se fosse um computador a voz do teu ancestral. Porque sabe que isso é um buraco que tá Eles dentro de você, dominam né? como se fosse uma rede. Tem um episódio bíblico disso aí, que foi quando Saul foi consultar um médium pra consultar A Samuel. médio de Endor. Que- Saul e a médio de Endor. E falou como se fosse Samuel. Isso. Mas é interessante que pega que fala que o espírito subiu da terra. É Isso. interessante até de onde vem, sabe? assim. Subiu da terra. Isso, que era um demônio. Para finalizar esse vídeo, o ponto crucial que precisamos entender é que, de acordo com a visão compartilhada por Sarah Shiva e também por muitos ensinamentos bíblicos, a porta que separa os vivos dos mortos é firme e fechada. A comunicação com os falecidos não é apenas uma questão de fé, mas de uma linha espiritual claramente definida. O propósito de Deus não é manter as almas aprisionadas entre o céu e a terra, mas dar a cada um seu devido lugar na eternidade. A chave para uma vida com significado está em nossa relação com Deus, através de Jesus, que é o único mediador entre nós e o Pai. Ao focarmos em nossa jornada de fé, compreendemos que, ao invés de buscar respostas no além, devemos buscar no presente, vivendo de acordo com a vontade de Deus e aguardando com esperança o que Ele tem preparado para todos nós. Se você chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilhe e registre sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo assuntos interessantes como este. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo vídeo.